Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. Vereador Adriano da Ótica. Contrário. Alex Tafanuel. Contrário. Valmir do Meia Lua. Presidente, eu quero dizer para você, desde que a Rose foi lá na tribuna e falou que tanto faz com tanto fez, então eu vou votar favorável ao projeto. Vereador Dario Bu. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Contrário. Vereador Itamar Alves. Contrário. Vereador José Antero, peço permissão a Vossa Excelência para que possa justificar o meu voto. O artigo 29 da Constituição diz o seguinte: os vereadores são invioláveis no exercício do mandato na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Muito bem. A partir do momento que houve esse impasse com relação à votação dos funcionários públicos, eu, muito preocupado com a ética que sempre tive, eu, numa reunião na sala do presidente, eu disse ao vereador Dario que eu, naquele episódio da votação dos salários, eu votaria favorável ao projeto que o prefeito tinha mandado. Porque, no meu entendimento, eu estava fazendo a coisa correta e diante dos pareceres que eu tinha tido. Então, diante do artigo 29, diante da clareza que tive para com o vereador Dario em relação a isso, eu votei favorável. Esse projeto de lei nasceu com um único objetivo: de discriminar o meu posicionamento. E ainda, outro exemplo local. Não, perdão. Não é apenas em relação ao cenário nacional que se pode tratar nessa data. Basta acompanhar os acontecimentos recentes da política e da administração jacariense, os posicionamentos, opiniões, discursos e até votações desta casa. E ainda, outro exemplo local. E por aí vai. Então é com muita tristeza que eu faço isso, de votar contra um projeto, o primeiro projeto de um vereador do meu partido que foi eleito com discurso de oposição. A população votou nele de uma maneira maciça, me superou inclusive nas urnas, mas o projeto que ele apresenta hoje, infelizmente, eu não tenho condição. Vou deixar uma sugestão. Talvez como vereador mais velho desta casa, acho que o Arouca é um pouquinho mais velho do que eu, mas uma sugestão. Vossa Excelência está vestindo uma camisa hoje que dá prioridade ao Hospital Municipal. Colha 2% de assinatura dentro do município e tenta passar nessa casa um projeto de lei fazendo com que realmente o hospital é interessante. Aí eu vou votar favorável. Eu voto contrário. Eu vou pedir que faça uma correção da folha, porque em vez de anotar contrário, eu anotei todos favoráveis. Grande engano, nobre secretário. Pode ser feito, Greco? Depois você faz? Pastor José Roberto. Eu queria, antes de presidente, justificar, com todo respeito ao nosso colega, né, ao vereador Dario, e analisando desde o parecer, eu gostaria, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso colega, mas até por princípio, né, da minha pessoa, daquilo que a gente representa na cidade, eu estou votando contrário a este projeto. Vereador Laudelino Amorim. Contrário.
Professor Marino. Sem comentário. Contrário. Oswaldo Aroca. Senhor presidente, considero o meu voto. É evidente que a Constituição dá ao parlamentar, dá ao vereador, a condição de expressão nessa casa. Talvez a intenção do nobre colega não fosse colocar esse projeto pela própria formação intelectual dele, é um professor, mas ele foi na esteira do que o nosso presidente constantemente tem usado da hipocrisia em todos os meios de comunicação, principalmente no café do presidente. Está bem claro aqui, nesse jornal que faz parte, e Lula afirmou ainda que o país deveria criar o dia da hipocrisia. O nosso presidente, o mandatário da cidade, o presidente, ele peca muito usar desse tipo de linguagem para com o povo de Jacareí. Lógico que eu não vou aprovar esse projeto desse moço tão brilhante nessa casa, que é o vereador Dario, mas, ao mesmo tempo, se ele é censurado para colocar o dia da hipocrisia, nós deveríamos, sim, mandar um requerimento, uma moção de repúdio ao senhor presidente, que ele não usasse desse expediente para com a população do Brasil. O meu voto é contrário. Vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, justificando o voto, uma ótima hora para eu justificar o voto, até porque a justificativa do projeto fala do nosso queridíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente amado por esse país, com 70% de aprovação de bom e ótimo. Então, hipócritas são aqueles que não dão o valor que nós temos com a crise mundial. Se nós não tivéssemos um presidente que tivesse pulso como Luiz Inácio Lula da Silva, nós estaríamos muito pior. Então, eu voto contrário a esse projeto, dizendo sim, que o presidente tem razão em muitas das suas falas, para que essas pessoas realmente sejam banidos os seus pensamentos, sejam banidos o ódio do seu coração. Mas viva o presidente Lula, que tem razão nas suas colocações por existirem ainda pensamentos dessa forma. Como o Lula é um presidente muito democrático, e nós nascemos da democracia, é óbvio que o Lula vai continuar falando as coisas que ele sempre fala e vai continuar também sendo o presidente da República mais amado desse país. Eu sou contrária a esse projeto. O processo 042 foi reprovado com 10 votos contrários e 2 favoráveis.